Muito boa noite a todos aqui presentes, né, nesta noite fria, típica de Botucatu. Meu nome é Letícia, todos já me conhecem, né? E hoje eu vou falar um pouco no Livro dos Espíritos, dando continuidade, do capítulo 4, que é sobre sexo nos espíritos. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender, né, compreender o que é o espírito. E o espírito, no dicionário, ele é a parte imaterial do ser humano, alma, e religiosamente é um ser supremo, divindade. No espiritismo, o espírito é a essência divina, é o princípio intelectual, imaterial, individualizado que sobrevive à degradação da matéria. E o espírito ele é dotado de razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. E no espírito nós temos também o perispírito. Pode passar, secretária. Arrumei uma secretária. Eu gostei desse negócio dos slides, viu? Dá certo. E nós temos o perispírito. Sempre eu estava pensando hoje, montando, né, os slides, porque eu monto a palestra um pouco antes, e eu sempre fiquei imaginando no formato de espírito. E eu achei a imagem certinho dentro do que eu imagino, tá? Eu acredito, espírito é energia. Então, eu consegui achar na internet, no nosso grande e sábio Google, né, uma imagem de espírito. E no espírito nós temos o perispírito. O perispírito nada mais é um laço que une o corpo ao espírito. Ele é um envoltório semimaterial. Ele é um corpo fluídico ou etéreo. Então, ele é o laço que prende, né, o corpo ao espírito. E a imagem realmente que eu imagino que seja o perispírito. Alguém captou meu pensamento e criou isso aí, viu? E daí nós temos o corpo, né, que é a base material nossa, que é o que se degrada quando nós desencarnamos, que é a matéria. E que, por sinal, vamos dizer, um fardo muito pesado, né? A nossa matéria é muito pesado. O perispírito, sendo uma cobertura do espírito, ele é o fluido universal, que modificado pelas realizações do espírito, ele é modificado pelas realizações do espírito pelo pensamento. Por isso que tudo o que nós fazemos na matéria fica marcado no nosso perispírito. Porque ele é semimaterial. Então, ele seria metade, para que a gente possa entender, tá? Metade matéria, metade energia, semimaterial. E as propriedades do perispírito é plasticidade, densidade, sensibilidade, e ele pode se expandir através dos desdobramentos, certo? O perispírito tem a função instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Serve de ligação entre as almas, serve de ligação a alma e os mundos físicos e espiritual. Então, o perispírito, ele nos liga ao mundo espiritual, nos liga ao espírito e nos liga ao mundo material através do corpo físico, né? E daí chega a nossa pergunta sobre o tema de hoje, que é o sexo nos espíritos, a sexualidade nos espíritos. A gente pergunta assim: espírito tem sexo? Quando nós imaginamos que isso é um espírito, se ele é uma energia, ele não tem uma forma material. Então, portanto, o espírito ele não tem sexo. O que tem sexo? A matéria. A nossa matéria, ela é feminina, né? Ou masculina. O espírito não tem sexo. Não tem relação sexual. O sexo, ele depende do organismo material. O espírito, ele só tem amor e simpatia, que são as identidades dos nossos sentimentos. Espera aí que eu pulei um slide, secretária. Pode pular para o 3.
Então, quando imaginamos o espírito, a gente nada mais imagina do que a apresentação em que ele vai nos apresentar, podendo ser da forma feminina como da forma masculina. Depois que desencarnamos. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós precisamos ter o visual. Nós ainda precisamos ver. Então, como nós podemos reconhecer, por um exemplo, a minha mãe que faleceu? Se ela é um espírito, se ela desencarnou, se ela faleceu, ela largou a materialidade e está agora em espírito. E se espírito não tem sexo, como eu vou poder reconhecê-la? Ela vai se apresentar para mim como a minha mãe, como um espírito feminino, como a aparência em que mais agrade a ela, mediante essa última reencarnação, para que eu possa reconhecê-la. O espírito, ele pode ter a reencarnação tanto como mulher, tanto como a de homem? Quem acha que sim? Só uma levantou a mão, viu? Essa plateia aqui não está participativa hoje. O espírito, ele pode sim reencarnar, tanto como a matéria feminina, como a matéria masculina, tá? Ele pode reencarnar como homem ou como mulher, sem preferência, conforme a necessidade dele de evolução, conforme a escolha das provas que ele consiga suportar, né? E aí a gente fica pensando assim, mas sem preferência? A gente prefere pessoas, nós preferimos comida, nós preferimos aromas, nós gostamos de certas individualidades, não gostamos? E às vezes nós nos tornamos dependentes, né? E se é conforme a necessidade que ele precisa suportar, nós encontramos aí a explicação para muitas coisas. Até para a homossexualidade, né? Que são as dependências que nós, espíritos assexuados, que não temos sexo nenhum, e nós nos tornamos dependentes devido à nossa preferência. Conseguiu encaixar na cabeça de vocês? Uma vez eu estava vendo uma reportagem sobre a opinião de Chico Xavier sobre a homossexualidade. Ele falou nada contra. Mas nós, espíritos, não conseguimos deixar a matéria do masculino ou do feminino. Mas nós temos as nossas preferências. Então isso explica a nossa preferência, dependendo do sexo feminino ou do sexo masculino. Mediante a nossa evolução, isso é uma opinião particular minha, tá? A gente precisa ser feliz e evoluir, independente da sua opção sexual. Mas essa é a minha opinião pessoal, né? Aí cada um tem a sua e que nós possamos nos livrar dos julgamentos, que é o único objetivo para que a gente aprenda, para que a gente compreenda até mesmo sobre a doutrina espírita e sobre o que os espíritos vieram nos trazer. O mundo evoluiu e ele toma uma proporção, não chega a ser desequilíbrio, mas conforme a necessidade de cada um. Bom, independente da opção de cada um, o importante é a gente ser feliz e evoluir, certo? Nós espíritas, podemos nascer tanto como homem, tanto como mulher, dependendo da nossa necessidade de evolução. E para isso nós temos as nossas diferenças. Por que nós reencarnamos mulheres? A primeira opção é para sofrer com a TPM e com a cólica, né? Mas não, nós precisamos evoluir. E assim também os homens.
né? Tanto é que fisicamente nós temos as nossas diferenças. A mulher é um ser mais frágil, mais delicado. O homem, fisicamente, ele é um ser mais forte, né? Às vezes não muito pensante, né? Mas tem as diferenças. E daí eu trouxe a diferença sobre o feminino e o masculino. Vai, secretária. Ó, então o espírito ele não tem sexo, tal como nós conhecemos. Assim, impressões no perispírito. E os espíritos, eles trocam eles trocam energia de forma diferente, muito mais ligada ao amor e à afinidade. Então o espírito ele não precisa da relação sexual. Por quê? Quem precisa da relação sexual? A matéria para fazer a criação para que um outro espírito, através do seu acoplamento, receba uma nova oportunidade material. A relação material não vai gerar outro espírito, porque o espírito é criação divina. A materialidade, o homem e a mulher, durante a relação, vão gerar a matéria para que um espírito já criado receba a oportunidade de resgate. É isso. O espírito não tem relação sexual, ele troca energias. Amor, afinidade, é isso. Mas existem os vales dos sexólatras, que são dependentes, devido às suas preferências, da matéria, por causa das sensações. Existem espíritos materializados ainda, dependentes da sensação física, certo? Então vamos ver a diferença do homem e da mulher em relação à evolução. Pode passar, secretário. Ah, já está aí, ó. O ser masculino. Aproximadamente 15% do cérebro do homem é maior do que a mulher. Eu não sou nenhuma especialista, tá? Na verdade, o Wagner, ele é um neuropsicopedagogo. Ele fala isso com mais propriedade. Eu fiz uma pesquisa muito rápida para trazer um pouco de informação para que a gente possa saber a diferença, tá? Entre o homem e a mulher. O cérebro do homem é aproximadamente 10% mais pesado. E a capacidade de localização do homem é muito mais aguçada. É por isso que eu nasci mulher. Minha localização é péssima. O cérebro feminino. O cérebro é menor. O fluxo sanguíneo é maior. E nós temos mais neurônios na região relativa à linguagem. Então é por isso que mulher fala mais. São os nossos neurônios, né? E nós temos também a diferença em energia. Energia feminina e energia masculina. Se nós somos energia, se nós temos a energia masculina e feminina, aí explica também as nossas preferências em relação à sexualidade. A energia feminina, ela é mais conectada com o aspecto emocional, intuitivo e nutritivo. O masculino, ele é mais de ação, a energia dele. Ele é mais lógica e objetividade. Por isso que as mulheres são mães. Isso é um dos motivos. Porque ela é emocional. Ela é intuitiva. Quem aqui, a mãe nunca olhou para você depois de acordar e falou: sonhei com você, toma cuidado. Mães. Mãe é amor. A mãe, ela gera um outro ser materialmente, mas ela dá oportunidades. É lógico que depende do homem. Um completa o outro, né? Sem a sementinha do homem, não vai ter como gerar uma vida material, um outro corpo. Mas a mãe, ela é amor. Ela fica
dependendo da gestação, 9 meses, dando formação à matéria de um novo ser. Ela também transmite fluido vital dela para esse ser, conforme os estudos e o nosso neuropsicopedagogo já vem falando já há algum tempo nas palestras de segunda-feira aqui. Então, a mãe, ela é amor, ela é emoção, né? Dentro da nossa escolha, vindos como mulheres e como homens, nós vamos ter as nossas provas, os nossos deveres especiais, as nossas circunstâncias e as nossas necessidades. E nós vamos adquirir experiências. E conforme o processo dessa experiência, nós vamos fazer o quê? Evoluir, progredir. Lembrando que o espírito, a nossa evolução, ela não retrocede, tá? Ela pode estacionar, mas ela jamais vai regredir. Ela vai ou estacionar ou progredir, certo? O espírito anima um corpo feminino ou masculino, dependendo da nossa necessidade, das nossas preferências, das nossas dependências e da energia em que a gente utiliza mais. Existem mulheres masculinizadas, existem homens afeminados. Será que não é um desequilíbrio de energia? Ele utiliza-se mais da energia feminina e ela utiliza-se mais da energia masculina. A preferência do espírito não importa. O espírito, ele não tem sexo. Espírito é energia. O homem não saberia o que é ser mulher se ele sempre reencarnasse como homem. E a mulher não teria o conhecimento de como ser homem se ela só reencarnasse mulher. Não haveria um progresso, nós ficaríamos sempre na mesmice, né? Eu costumo falar que Deus escreve certos por linhas tortas, né? E nós sempre, às vezes acontece algumas coisas que a gente fala, é o castigo de Deus. Não, é para o nosso progresso. Quantos pais de família, a mãe não falece para que o pai vire pai, né? Quem sabe ele não precisa desenvolver o afeto, não é o afeto, o emocional dele um pouco mais, né? E vice-versa. As mães também viram pães, né? Pai e mãe junto. Deus não nos castiga, Deus faz a coisa certa para a gente, para que o nosso progresso aconteça. Basta como a gente encara o obstáculo e a dificuldade e progride, né? E nós temos daí o parentesco e a filiação. Pode passar que faltou um slide, secretária. Voltamos. E daí temos a energia, né? A energia feminina conectada com o aspecto emocional, intuitivo e nutritivo, e a masculina conectada com a ação lógica e objetividade. E daí nós temos o parentesco e a filiação. Nossos pais, e para quem é pai e mãe, vocês contribuíram para a parte material, para os corpos, né? O espírito, ele já está criado, Deus já fez a criação dele. E pais e filhos, nós variamos as nossas reencarnações conforme a nossa necessidade de evolução de cada um. Não significa que quem é o meu pai e a minha mãe hoje sempre foi meu pai e minha mãe. Meu irmão pode ter sido um pai meu numa outra reencarnação. Assim como a minha irmã é uma mãe. Um tio, uma tia. E dentro disso nós temos os afetos, né? O parentesco espiritual e o parentesco material. Tudo é uma sucessão da existência corporal, que estabelece laços que remontam existências anteriores.
Dentro da nossa família, nós temos entre amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que nós nunca vimos na vida antes e se deparam conosco, e a gente olha e fala assim, nossa, eu tenho a impressão que eu já conheço essa pessoa há anos. Ou eu tenho uma amiga ou um amigo que eu tenho mais afinidade com essa pessoa do que eu tenho com uma pessoa que é do mesmo próprio sangue meu. E isso é normal. Por quê? Porque dentro da nossa família, do nosso laço sanguíneo, é onde a gente encontra aqueles que nós necessitamos de compreensão, que nós necessitamos compreender, são os nossos desafetos. Não na grande maioria das vezes, tá? Mas quase 100%. São os nossos desafetos. Os pais, eles são responsáveis, sim, pela educação dos filhos. Não significa que um filho não é mais evoluído que um pai. Por quê? Nós não temos como mensurar a quantidade de reencarnações e o grau de evolução que essa criança ou esses pais têm. E sim a necessidade que eles têm de estarem juntos, né? Aí você para e pensa assim, nossa, mas eu vou reencarnar e destruir a minha família antiga? Se eu, veja, desencarnei, vou reencarnar de novo e a minha mãe, que era minha mãe, não vai ser mais minha mãe? Se for necessário, não. E se for necessário, sim. Aí depende da evolução em que nós precisamos e aquela que quer ser a nossa mãe, o nosso pai, que quer vir como nosso irmão. Aí a gente tem aquele irmão, né, ou aquela irmã que você olha, às vezes você pega o pai e a mãe conversando e fala assim, nossa, mas da onde que veio essa criatura que não tem nem nada a ver com as outras duas crianças? Da onde que veio? Será que não veio para que ele tenha como exemplo vocês? Olha a responsabilidade de um pai e de uma mãe. Aí separa se é um filho e o seu pai é alcoólatra. Você fala, nossa, eu não posso ser filha desse homem. Você pode. Eu não pedi para nascer. Pediu sim. Pediu. Você pediu para ter o seu pai e sua mãe. Você pediu para ter a família que você tem. Para que a sua evolução faça. Para que o seu progresso faça. Lembrando que, independente do pai, da mãe, das dificuldades, todos estão dando o que tem de melhor. E se ele não lhe deu, é porque ele não tinha para dar. Não era o momento dele. E talvez ele tenha vindo nesta reencarnação com você para que ele conseguisse modificar. Aí você fala assim, fala, não, mas ele não me ofereceu nada. Ou um pai ou uma mãe alcoólatra, viciada, e ambos os problemas em que nós temos e a nossa sociedade também. Ele não teve nada para dar, mas eu tenho certeza que desta reencarnação ele aprendeu alguma coisa. E numa próxima ele virá melhor, devido à necessidade dele. Talvez se o filho, a necessidade do filho não ter se tornado um alcoólatra como ele, já seja a chavinha que precisava mudar na consciência dele para que ele se transformasse em algo melhor. Por isso que eu falo que tudo depende da maneira em que nós encaramos a nossa versão, a nossa dificuldade ou a nossa vivência. Ah, mas meu pai ou a minha mãe era uma viciada, ou era um alcoólatra, ou me espancava. Era o que ele tinha para fazer, era o que ele podia lhe dar. E nós também devemos tomar muito cuidado para não fazermos a compensação com os nossos filhos. A gente dá para eles aquilo que nós não tivemos. E talvez não seja a necessidade que eles tenham. Por isso a responsabilidade enorme de ser pai e de ser mãe. Eu acho que nessa reencarnação eu vou pular essa parte. Vou deixar para a próxima.
porque é muita responsabilidade. Você gerar outro ser com um espírito de várias reencarnações, com a sua individualidade e com os seus conhecimentos já existentes, mas adormecidos, você ser um exemplo para ele, para que ele melhore. Olha a responsabilidade. E é por isso que o Espiritismo ele é divino. Porque ele nos traz a oportunidade de compreender o esclarecimento. E tudo aquilo que a gente compreende se torna mais fácil. A gente até pode ficar um pouco revoltado no começo, mas depois você começa a observar o seu dia a dia e o dia a dia das pessoas, a gente vai ver que é tudo um quebra-cabeça, tudo se encaixa, né? E nós temos as semelhanças físicas e morais, né? Os pais, eles nos transmitem a semelhança física genética, né? Da matéria. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por isso que os pais, eles fazem a matéria. O espírito, ele já é existente, né? E nós somos semelhantes à consanguinidade. Semelhança moral. São os espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de sua tendência. Que nem a minha irmã, ela vive falando que eu sou igual ao meu pai, né? Talvez seja a nossa simpatia, né, pai? A gente é muito simpático. Então a gente se aproximou. E realmente é isso. Você fala assim, mas a minha mãe tem um filho preferido. Ou a minha mãe prefere esse filho e o meu pai prefere outro filho. Não, é a simpatia que eles exercem entre eles. São espíritos afins, parecidíssimos. Mas também existe o filho e a mãe, o pai e o filho, que também brigam muito. São as simpatias. Parecidíssimos. Parecidíssimos. Né? E o que Deus nos dá? A oportunidade de reajuste e de evolução. E os pais, eles exercem sim uma influência após o nascimento, mediante os seus exemplos, né? Os espíritos dos pais, eles têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. É uma tarefa, é uma missão. Pais bons, filhos rebeldes. Filhos bons, pais rebeldes. E assim vice-versa. Dentro de uma família. Parem e pensem na família de vocês. Se tudo isso que eu estou falando não faz sentido. E daí nós pensamos assim, então, já que eu não vou pular mais essa fase de maternidade, né? Eu vou orar todo dia para Deus me mandar um filho bom. Ele vai me mandar? Não. Ele vai me mandar aquilo que eu preciso para evoluir e ele vai mandar o filho que precisa de mim para evoluir. Olha que junção. Né? Vai nascer conforme a necessidade de evolução de ambos. Os maus filhos, eles são uma prova para os pais. Os filhos mais difíceis, os filhos mais rebeldes, é uma prova para o pai e para a mãe. É por isso que quando a gente tem mais de um irmão, a gente fala assim, mas esse fulano só dá trabalho para o senhor e para a senhora, por que que vive atrás dele? É porque ele precisa mais. Não é porque ele gosta mais ou menos de você. É porque esse irmão, com certeza, ele é um irmão rebelde, ou ele é um filho problemático, e realmente precisa mais do seu pai e da sua mãe. Nós temos os chipófagos, né? Que são seres que reencarnam no mesmo corpo. Ali tem dois espíritos ou tem um só? Tem dois, presos em um só corpo. É a necessidade deles. Será que eles sempre foram simpáticos um ao outro?
Ou eles estão juntos ali para que um suporte o outro. Porque se eles tivessem nascido gêmeos em corpos separados, talvez não fosse a necessidade que eles tinham. Então, mediante a misericórdia divina, a necessidade deles era reencarnar juntos, para que um suporte realmente o outro. E que não possa ter a separação em alguns casos. No caso das duas ali. Porque se tiver, pode ser um só coração, 2 cérebros, mas um só coração. Ambas necessitam de um só coração para se suportarem. Agora, imagine a missão desses pais. Imagine se essas duas conseguirem a evolução que elas terão, o progresso. Se elas conseguirem se suportar, né? Isso nós temos dentro da nossa evolução. O lugar onde nascemos, o país onde nascemos, a cidade onde nascemos. São todos espíritos afins. Será que se nós sairmos daqui do Brasil, se a gente for lá para Israel, que é um povo que guerrilha, que vive ainda quase no primitivismo devido à sua falta de compreensão, de esclarecimento, de espiritualidade, será que nós nos daríamos bem lá? Temos as diferenças entre as raças, né? Que nada mais é a necessidade em que cada um tem de estar no país, na cidade, no lugar onde ele necessita para que a sua evolução se faça, né? E também o nosso corpo. Não significa porque nós temos uma aparência de Miss, o nosso espírito seja um também. Minha mãe sempre falava, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E assim vice-versa. Às vezes um mendigo na rua, todo enrugado, o espírito dele é mais livre, mais evoluído do que uma Miss Brasil, já que estamos no Brasil, né? Aí depende da oportunidade em que ele recebeu as provas que ele vem a suportar. E dentro do último capítulo também nós temos as ideias inatas. As ideias inatas é o que é inerente, que nasce com um indivíduo. É a vaga lembrança que o espírito traz de outras reencarnações. São as sensações, as impressões de vida, né? As impressões, as sensações. São os conhecimentos adquiridos de cada existência que não se perde. A única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento, a sabedoria e a nossa evolução. Eles estão inatos, eles estão já dentro de nós e que o espírito conserva. Durante a encarnação, a gente tem sim o esquecimento momentâneo, mas quando ocorre o desencarne, essas lembranças, claro que não de uma vez só, acredito eu, porque eu ainda não morri dessa vez, né? Elas vão vir vagarosamente. E nós temos também a intuição, que são das existências passadas. Por isso hoje a gente vê criança que nem alfabetizada é, tocando um piano. Nunca teve aula de piano, tocando um violino. São as ideias inatas. São as lembranças das reencarnações que eles tiveram, que estão hoje semi-apagadas, né? São as lembranças. Mas ainda bem que Deus nos concedeu a lembrança daquilo que fizemos de ruim. Porque se hoje estamos na nossa melhor versão, quando a gente é cortado na rua pelo carro e a gente quase, né, fala, vai, e não vai. Imagine se a gente tivesse matado, assassinado um irmão nosso, uma mãe, um filho. Então, Deus nos dá, sim, a misericórdia de termos as nossas ideias inatas adormecidas, né? Elas estão dentro de nós.
E a última frase desse capítulo é: o Espírito encarnado. Pode. Vai mais um. Não foi a. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado como espírito, tem consciência instintiva ao mundo invisível, do mundo invisível. Porém, muitas vezes os preconceitos falseiam essa ideia e a ignorância a mistura com a superstição. Se nós pegarmos a nossa reencarnação em todas as outras religiões, nós vamos ver que todas as religiões falam a mesma coisa, de maneira diferente, né? O espírito, a existência de algo mais, né? E felizmente nós hoje estamos dentro da doutrina espírita para receber o esclarecimento, sim, e que possamos ter a compreensão de tudo aquilo que a gente aprende aqui, de tudo aquilo que a gente escuta, para que conseguimos progredir um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais leve, né? Eu posso me revoltar? Claro que pode. Mas tenta melhorar depois. Tenta num próximo problema revoltar um pouquinho menos. E cada vez menos, e tendo como a gratidão, né? Por toda a nossa experiência, por todo o nosso esclarecimento, para que um dia a nossa revolta se extingua e não faça mais parte da nossa evolução. É isso que eu trouxe para vocês hoje e os meus agradecimentos, né, pela oportunidade de aprendizado desta noite. Muito obrigado e uma boa noite a todos.